Então, o próximo exemplo que nós teremos é: o menino achou um brinquedo. Muito bem. Qual que é o sujeito aqui? O menino. Então, sujeito simples. Sujeito simples. Agente. Por que sujeito simples agente? Porque é o sujeito simples que está praticando a ação. Achou. Se eu chegar e falar, o menino achou, o que você vai perguntar para mim? Professor, o menino achou o quê? Ou seja, ele não tem sentido sozinho, ele não pode ser intransitivo. Tem preposição depois do verbo? Não tem. Então esse verbo aqui é o verbo transitivo direto. E aqui o que ele achou? Um brinquedo. Então aqui, ó, objeto direto. O sujeito, ele está praticando ou ele está sofrendo alguma ação? Aqui, ó, ele está praticando uma ação. Então aqui em que voz que está esse verbo? Voz ativa. Ok? Legal. Uma dúvida que vocês podem ter, professor, voz ativa só acontece com verbos transitivos diretos? Não, eles podem acontecer com verbos transitivos indiretos também, sem problema, ok? Tanto o verbo transitivo direto quanto o verbo transitivo indireto, sem problema algum com relação a isso, ok? Vamos lá, continuando. Então aqui, ó, o menino achou um brinquedo, sujeito simples agente, verbo transitivo direto e objeto direto, aqui um brinquedo. Legal, vamos para o próximo exemplo. Agora, ó, como que eu transformo isso daqui numa voz passiva? Fácil. Um brinquedo ó, achou. Agora eu tenho que colocar na voz passiva, ele possui dois verbos. Ele possui um verbo auxiliar e possui um verbo principal. Qual que é o verbo principal? O verbo principal é esse daqui, ó. É o verbo achar, certo? Então, um brinquedo, verbo auxiliar, sempre verbo ser ou verbo estar. Então aqui, ó, um brinquedo foi achado por quem? Quem que achou o brinquedo? Pelo menino. Muito bem, modificamos toda a estrutura da frase agora. Qual que é o sujeito agora? Continua sendo o menino? Não. Agora o sujeito, ó, é um brinquedo. O brinquedo, ele está praticando ou ele está sofrendo alguma ação? Percebam que ele está sofrendo uma ação. Por que ele está sofrendo? Porque ele foi achado, ele não achou nada, ele foi achado. Então aqui eu vou dar o nome para ele de sujeito simples paciente. Verbo, olha lá, tenho o meu verbo auxiliar, e tenho o verbo principal no particípio. Verbo principal. E o menino? O menino, ele era o sujeito quando a voz estava ativa. Agora que a voz está passiva, porque o sujeito ele está sofrendo a ação, eu vou dar o nome do menino aqui, ó, de agente da passiva. Ok? Então o que é agente da passiva? Agente da passiva era o que era sujeito na voz ativa. Quando o verbo estava na voz ativa, ele era sujeito simples agente. Quando eu mudei essa frase para voz passiva, o que aconteceu?
ele de sujeito virou agente da passiva. E o que era objeto direto aqui, ó, na voz ativa, virou sujeito. Nossa, então temos um esquema muito bom para ser usado. Quer ver? Acompanhe agora. Então, eu vou propor que você passe. Ó, vou até escrever aqui, ó. Passe da voz ativa para a voz passiva analítica. Muito bem. E a frase é: meus pais compraram um carro. Vamos classificar agora. Vamos lá. Então, para que eu passe da voz ativa para a voz passiva analítica, eu preciso fazer a análise sintática dessa oração aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é o sujeito da oração? Verbo aqui, ó. Compraram. Quem compraram um carro? Meus pais. Então, aqui, ó. Sujeito simples. Agente. Verbo. Compraram. Compraram o quê? Tem preposição depois do verbo? Não. Então, isso daqui, o que eles compraram? Um carro, objeto, direto. Legal. Então, aqui, ó, o sujeito, ele está praticando ou ele está sofrendo uma ação? Nesse caso aqui, ó, o sujeito, ele está praticando uma ação. Qual que é o nome em que voz que está esse verbo? Voz ativa. Muito bem, tá certo. Agora, o que o exercício propõe é que você passe o que está na voz ativa para a voz passiva analítica. Como que eu faço esse processo? Simples, muito simples, vejam só. Para fazer isso, um esquema bom é você fazer um X. Como assim fazer um X? Sim, ó. O que era objeto direto na voz ativa, eu vou fazer assim, ó. Vou mudar aqui da voz ativa. E o que era sujeito na voz ativa, eu vou fazer aqui um X, ó. Sim. Por quê? Porque o que era objeto na voz ativa, agora ele será sujeito. Então vamos lá. Um carro. Um carro. E o que era aqui, ó? Meus pais, que era sujeito, vai vir para cá, ó. Meus pais. Ok? Então, olha só. Como vai ficar na voz passiva analítica? Um carro. Verbo aqui, ó, é o verbo comprar. Mas agora eu preciso colocar dois verbos. O verbo auxiliar e um verbo principal. Então, um carro foi comprado por meus pais. Então, olha aqui o que aconteceu. Eu já modifiquei. Transformei aqui, ó, da voz ativa para a voz passiva analítica. Vamos classificar agora na voz passiva analítica? Vamos lá. Então, olha lá. Um carro, voz sujeito simples. Sujeito simples, paciente. Sujeito simples, paciente. Foi comprado aqui, ó. Utilizei, ó, sim. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar. E verbo principal. Verbo principal. Muito bem. Agora, o que era sujeito na voz ativa, quando eu passo para a voz passiva analítica, qual que vai ser o nome dele que nós tínhamos dado? Agente da passiva. E concluímos o exercício. E professor, mas já vimos então a voz ativa e a voz passiva. Agora,
Quando que o verbo ele está na voz reflexiva, tá? Muito simples. Toda vez que eu falo de reflexiva, eu estou falando de reflexo, tá? Quando eu me lembro da palavra reflexo, ou seja, quando eu olho no espelho, o que eu vejo? O meu reflexo, ok? Então, o que isso tem a ver? Tem a ver por quê? Porque se na voz ativa o sujeito ele pratica a ação e na voz passiva o sujeito ele sofre a ação, na voz reflexiva ele vai praticar e sofrer a ação. Como assim, professor? Como o sujeito pode praticar e sofrer a ação? Simples. Olha lá, olha o exemplo aqui, ó. O menino feriu-se com a faca. O menino feriu-se com a faca. Aí eu pergunto, quem que é o sujeito dessa ação? O sujeito dessa ação aqui, ó, é o menino, certo? Sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples, legal. Aí eu pergunto, o menino, ele está praticando ou ele está sofrendo essa ação? Bom, professor, o menino feriu-se. Ele feriu quem? Ele feriu a si mesmo. Ou seja, então ele praticou a ação e sofreu a ação. Então eu tenho aqui, ó, um sujeito simples reflexivo. Reflexivo, sim. Por quê? Porque o sujeito, ele sofre e pratica a ação. Então o verbo, ela está na voz reflexiva. Essa é a voz mais simples do verbo, ok? Então, o menino feriu-se. Nesse caso, o menino está praticando e sofrendo a ação. Mas eu poderia ter um outro tipo, um outro tipo de sujeito simples reflexivo. Olha só. Quando na frase, os lutadores se agrediam no ringue. Muito bem. Então agora, quem é o sujeito aqui? Ó? Quem é o sujeito? Os sujeitos são os lutadores, sujeito simples. Sujeito, opa, errei aqui. Sujeito simples, os lutadores. Agora, o que está sendo, qual é a ação que está sendo praticada? Eles estão se agredindo, ok? Agora percebam, os lutadores, eles agridem quem? Quem que eles estão agredindo? Um está agredindo o outro, ok? Então o que acontece? O sujeito, ele é simples? Ele é reflexivo? Sim. Por quê? Porque ambos os lutadores, eles se agrediam. Então o que acontece? O sujeito vai ser sujeito simples reflexivo. Recíproco. Recíproco, sim. O que significa recíproco? Recíproco é quando o que você oferece é aquilo que você recebe. Por exemplo, você ama muito a sua mãe e a sua mãe ama muito você. Então esse amor, ele é recíproco. Por quê? Porque o que você dá para ela é a mesma que ela dá para você. Então o que significa? Nesse caso aqui, ó, sujeito simples, reflexivo, recíproco. Ok? Então acabamos de matar as três vozes. Voz ativa, a voz passiva e agora a voz reflexiva, encerrando assim esse conteúdo. Ok, gente?